Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no capítulo 24 de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu queria que você gravasse esses dois capítulos, porque a mensagem desta manhã, ela será baseada nesses dois capítulos. Então você pode depois chegar em casa e ler estes capítulos. Eu vou ler apenas os 3 primeiros versículos, ok? E mais tarde, depois, então, você poderá destrinchar um pouquinho mais. Não daria tempo de ler aqui esses dois capítulos antes da mensagem. Então, eu vou ler apenas o início, a introdução, que diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achavam-se Jesus assentado, e quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediam: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Bom, daqui por diante, Jesus, ele vai então citando algumas coisas, ele vai dando aqui alguns sinais a respeito dos fins dos tempos. E depois Jesus arremata esta fala contando as 2 parábolas conhecidas, que você conhece muito bem, que é a parábola das 10 virgens e a parábola do servo bom, do servo mau. Ele vai então e conclui esta fala a respeito dos fins dos tempos. Veja, o Evangelho de Mateus, ele é o Evangelho que mais, vamos dizer assim, gasta tempo falando a respeito da volta de Jesus. Esses 2 capítulos é o período mais longo, é o espaço maior que nós temos nos evangelhos quando se fala a respeito da volta de Jesus. Hoje, o tema, nós temos falado a respeito de uma igreja avivada, e nós estamos encerrando esta série de mensagens com um tema: uma igreja avivada aguarda a vinda de Cristo. Uma igreja avivada aguarda a vinda de Cristo. Você já viu aqui, durante o culto, nas nossas canções, nas citações aqui, tudo envolvendo este tema que estamos trabalhando neste domingo. Então nós vamos trazer uma mensagem escatológica, mas o objetivo aqui não é falar a respeito das linhas escatológicas. Isso aí é lá para o seminário, falar sobre os pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas, pós-tribulacionistas, pré-milenistas, amilenistas, e aí por vai. O nosso objetivo não é esse, mas nós precisamos entender o que é essencial. O que a igreja precisa saber essencialmente a respeito da escatologia bíblica. E é muito comum, quando se fala de escatologia, as pessoas, elas se aficionarem à linha histórica do tempo. Como serão as coisas? Primeiro a tribulação, e Jesus vai vir depois, Jesus vai vir no meio da tribulação, como que vai ser o milênio? Então as pessoas, elas se preocupam muito com a linha temporal do que as coisas vão acontecer, e elas também são muito aficionadas pelos personagens e pelas figuras do Apocalipse, né? Então as pessoas ficam muito ali: quem é o anticristo, as 2 testemunhas, os 144 mil, as pessoas estão muito ali com o olhar no plano, mas muitas vezes esquecem de olhar para
o arquiteto do plano. As pessoas se preocupam muito com o plano. Como que vai ser? Como é que vai ser isso, aquilo, outro e tal? E eles se esquecem de olhar para o arquiteto do plano. E para o seu coração. Para o seu plano, para a humanidade. Mas o seu coração. As pessoas esquecem de olhar sobre o próprio Deus. Queridos, a escatologia não é sobre curiosidade. Escatologia é sobre revelação. É sobre a revelação de um Deus poderoso, que nos criou, que traçou um plano para a nossa salvação e que um dia virá nos buscar. O estudo da escatologia não é para aguçar a nossa curiosidade, mas é para gerar no nosso coração um desejo da vinda de Cristo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. A vinda de Cristo está num contexto, sim, do fim dos tempos, do apocalipse, da escatologia bíblica. E quando nós olhamos para o Apocalipse, nós precisamos entender que a pastora Enéas falava muito isso, foi meu professor, e ele falava a respeito dos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, que aquilo ali é literal, a carta às 7 igrejas, mas que a partir dali nós temos a visão de João. Então, a partir do capítulo 4, nós temos ali a visão de João, e aquilo era algo assim tão glorioso, era algo tão espiritual, que nós percebemos que ali no texto, João tenta descrever o que ele estava vendo. Mas era algo assim tão maravilhoso. Aqueles que vão para Israel, eu não sei se vocês vão na ilha de Patmos, né? Mas aqueles que já puderam estar ali na ilha de Patmos, você vai no lugar ali onde João teve a visão do Apocalipse. No lugar onde ele ficou preso, ali onde ele recebeu a visão do Apocalipse. E João então tenta descrever tudo aquilo, mas era algo tão grandioso, tão sublime, e ele tenta descrever tudo aquilo que ele estava recebendo. Então nós precisamos entender, ao entender isso, a interpretação do Apocalipse, principalmente ali a partir do capítulo 4 para frente, ela precisa ser dentro de todo um contexto bíblico. E nós precisamos entender que Deus deixou a nós apenas o essencial. Ele não revelou todas as coisas. Ele não deixou tudo desvendado ao nosso olhar, mas Ele deixou tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito da sua volta. E aqui no capítulo 24, Jesus fala a respeito da sua volta. E ele começa então a falar a respeito dos sinais. E ele diz assim: olha o que vocês precisam entender a respeito da minha vida. Olha o que vocês precisam saber a respeito dos fins dos tempos. E nós devemos olhar para esses alertas, olhar para estes sinais, olhar para aquilo que Jesus destacou a respeito do fim dos tempos. E precisamos pensar a respeito disso. E ao olhar estes sinais, precisamos pensar o que cabe a nós, hoje. Qual cuidado nós devemos ter hoje? A respeito de algo que vai acontecer, que nós não sabemos quando. Mas o que nós precisamos fazer hoje, diante desta informação, Jesus virá. O que nós devemos fazer? Como nós devemos nos portar? Então, aqui no capítulo 24, a primeira coisa que ele diz é: ninguém sabe o dia e a hora. Ele virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia e a hora. Então vocês deverão esperar. Aguardem o dia da minha volta. Ninguém sabe o dia, a hora, e o nosso papel como igreja é esperar. Esperar o que vai acontecer nos fins dos tempos. E o que vai acontecer nos fins dos tempos acontecerá no tempo dele.
nós aguardamos o Kairós, o tempo de Deus. E quando se fala de tempo, é muito comum as pessoas esmorecerem na espera. As 10 virgens, de uma certa forma, elas se cansaram, 5 das 10 virgens, elas se cansaram da espera, elas não souberam lidar com a espera, e é muito comum nós não sabemos lidar com o tempo de Deus. Nas coisas dos nossos dias hoje, e também em relação à volta de Jesus. Porque as pessoas pensam assim, eu não sei quando isso vai acontecer, isso me parece que vai ser muito longe, então isso não toca muito o meu coração, nós já estamos esperando há tanto tempo, então isso vai saindo do radar das pessoas, porque elas não sabem lidar com o tempo de Deus. E 5 das virgens não souberam lidar com o tempo de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que elas não entraram nas bodas do Cordeiro. Então Jesus disse o seguinte: olha, aguardem, esperem a minha vinda. E então Jesus, ele traz um alerta, um outro sinal. Uma outra coisa que nós devemos estar alertas, e ele pega então ele diz o seguinte: olha, nos fins dos tempos surgirão muitos falsos cristos e surgirão muitos falsos profetas. Queridos, eu acredito que hoje nós temos uma avalanche de ensinos enganosos a respeito do Evangelho. Ensinos que foram produzidos por alguns homens e hoje estão se espalhando. Um evangelho que não é um verdadeiro evangelho, que não é o verdadeiro evangelho, mas muitas vezes encontra uma certa aderência no coração desta geração. Muitas coisas que são pregadas e não é o verdadeiro evangelho, têm encontrado espaço, têm encontrado aderência no coração das pessoas. Antigamente, algumas décadas atrás, nós vimos o surgimento de muitas seitas e heresias, no meio cristão. Então nós tínhamos o surgimento ali de coisas, de seitas e heresias. Há um tempo atrás eu assisti uma série na Netflix, esta série é lá da Coreia, e eles falam ali a respeito de algumas seitas dentro do cristianismo que na década de 90, década de 80, surgiram ali na Coreia. Coisas assim cabulosas, coisas assim extremamente estranhas. Mas eu não sei se você notou que nos últimos tempos parece que não tem surgido muitas novas seitas e heresias. Não tem surgido muito. Mas por um outro lado, mensagens sorrateiras e enganosas têm sido introduzidas dentro da igreja. É um evangelho que muitas vezes tem algumas verdades, mas que se misturam com coisas enganosas, com coisas mentirosas, então são introduzidas na vida das pessoas. Lá em Americana, eu estava falando, nós tivemos aqui há uns 2 ou 3 domingos atrás o Colin Dye aqui. E no almoço do domingo, nós tivemos uma conversa muito preciosa com ele. E ele disse o seguinte: olha, às vezes a filha dele mora aqui em São Paulo e é aqui na Avenida Paulista. E ele disse assim que às vezes ele sai para evangelizar e ele vai ali na Augusta. E ele fala assim, ali Augusta é onde estão todas as tribos. E as coisas mais esquisitas, estranhas, estão ali na Avenida Augusta. E eu vou lá para falar do amor de Deus. Então, como ele é gringo, né? E assim, e mais maduro, né? Então os jovens ficam curiosos e param para ouvir. Talvez se nós fôssemos lá pregar o evangelho, talvez nós seríamos rejeitados. Mas como ele é estrangeiro, né? Eles ficam assim, curiosos, né? O que o estrangeiro está fazendo aqui? E ele disse algo alarmante, ele falou para nós assim, olha, pelo menos 80% dos jovens que estão ali são desviados. Já estiveram numa igreja evangélica. E ele disse uma frase
que me marcou muito, ele disse assim: eles estão vacinados contra o Evangelho. Bom, nós tivemos a Covid-19, não é? E falou-se muito sobre vacina. Eu não sou biólogo, mas o que é uma vacina? A vacina, né, até onde eu sei, pelo menos que a gente ouviu, é que você pega um vírus, o vírus daquela enfermidade, você pega o vírus do vírus, né? O vírus, né? Você pega o vírus. Ó, tá vendo como eu não sou biólogo? Até me enrolei aqui. Você pega o vírus e inativa ele, não é isso? Então você pega o vírus inativado e introduz no corpo. Ou então algo feito em laboratório. E quando aquilo é introduzido no seu corpo, aquilo é o quê? Aquilo nada mais, nada menos que um vírus fake. Por quê? Ele entra no seu corpo, mas ele não causa o estrago, ele não causa os efeitos que um vírus causa. Então ele entra no seu corpo, mas ele produz o quê? Anticorpos. Para que quando o vírus verdadeiro entre, você já tem os anticorpos. E o vírus verdadeiro não causa o efeito que, entre aspas, ele deveria causar. Quando um falso evangelho é pregado, seja na pregação, ou seja na prática, as pessoas que vivem num ambiente de um falso evangelho, elas são vacinadas contra o verdadeiro evangelho. É como se um vírus falso fosse introduzido e ela cria anticorpos. Ou seja, ela estava na igreja, né? Ela estava numa igreja e ali, e ela se decepcionou, e ela ouviu determinados ensinos, e ela se decepcionou com aquilo tudo, porque é um ensino que não produz vida. É um ensino que não produz o verdadeiro evangelho. Então, por exemplo, vem lá a teologia da prosperidade. Que incentiva que você tem que vir para Deus, porque se você der para Deus, a sua vida vai ser um mar de rosas, e dá o seu dinheiro, então você vai dar 10 para Deus, e Deus vai te devolver 1000, e isso, aquilo, outro, e as pessoas vão, e é um evangelho falso. Ou aquele evangelho que é pregado e acaricia o coração, mas não transforma a vida. Então ela é exposta a esse tipo de evangelho. E ela se decepciona com esse tipo de evangelho. E aí quando você vem para pregar novamente o verdadeiro evangelho, é muito mais difícil você pregar o evangelho para um desviado do que para aquele que nunca ouviu o evangelho. Então Jesus fala assim: olha, virão muitos falsos profetas. E aí logo na sequência ele diz o seguinte: olha, vejam os sinais. E logo na sequência ele diz o seguinte: e o amor de muitos se esfriará. Será que você consegue perceber esse cenário nos nossos dias? Será que você consegue identificar pessoas com esse sintoma? O amor se esfriando? Será que você consegue ver nas pessoas da igreja? Será que você consegue ver hoje pessoas frias espiritualmente? Pessoas sem vida? Pessoas distantes? Quantas pessoas que estavam no nosso meio, e elas estavam aqui, e elas estavam fervorosas, e elas cantavam conosco, e elas adoravam conosco, e elas oravam conosco, e hoje você olha para essas pessoas, elas estão fora do aprisco, e mais ainda, estão frias, decepcionadas, perdidas. Quantas e quantas pessoas olham para o nosso cenário hoje, o quanto nós vemos frieza, indiferença. Jesus vira e diz assim: olha, o amor de muitos se esfriará. E ele fala um outro sinal, e ele diz o seguinte: olha, haverá uma grande tribulação.
Então a Bíblia fala, olha irmãos, se Jesus vai voltar antes, se Jesus vai voltar durante a tribulação, se Jesus vai voltar depois da tribulação, a questão para nós, o mais importante é o seguinte, nós precisamos entender que haverá uma tribulação. É um cenário apontado já desde o livro de Daniel. Muito se especula a respeito desta grande tribulação. Mas nós precisamos entender que haverá uma tribulação, um tempo difícil, um tempo de perseguição sobre a igreja. E a sensação que a gente tem é que estamos cada vez mais próximos disso. Cada vez mais próximos. O cristianismo, ele já sofreu muitas perseguições. Mas parece que estamos cada vez mais próximos de sermos perseguidos por causa do Evangelho. E nós estamos preparados? Será que estamos preparados para essa tribulação? Eu não sei se é aqui, pastor Jonas, o senhor que é um teólogo mais experiente de todos nós aqui, mas será que talvez esse não seja o momento em que Jesus diz assim, olha, eu que vou separar o joio do trigo? Talvez um dos momentos. Nós estamos preparados? Estamos preparados para esse momento? Ah, pastor, mas parece que está longe. Não sei, mas nós não estamos vivendo a grande tribulação, mas você está preparado para viver as tribulações dos dias de hoje? Você está preparado, de repente, para ser perseguido, porque você não é aquele que tem aquelas conversas promíscuas lá no seu trabalho? Será que você está preparado? De repente, você não é aquele que dá risada das piadas de duplo sentido, das piadas lá onde contam. Você está preparado para você ser perseguido por causa disso, ser chamado de careta, disso, daquilo outro, ou não sei o que for? Você está preparado para ser atribulado por causa do Evangelho? Ou quem sabe você diz assim, não quer saber de uma coisa? Deixa eu dar uma relaxada aqui. Eu não quero ser visto como um careta. A gente não pode ser tão radical assim. E aí então Jesus vira e diz assim, olha, vocês precisam estar num estado de vigilância. Vigilância. Quem serviu no exército sabe muito bem o que é isso, né, Capitão William? Você pegar a guarda, ficar com o fuzil ali, e quando você pega a guarda de madrugada, Cícero também, né, serviu, foi na Marinha, né? A vigilância, um estado de vigilância. Irmãos, a segunda vinda de Cristo será precedida de sinais, e nós devemos observar esses sinais. Vejam todas essas coisas que nós acabamos de citar. Quando eu olho para estes sinais, eu vejo na realidade como um alerta. É um momento em que Deus acende a luz amarela. Sabe quando você está no trânsito assim, está verde, e de repente acende a luz amarela, que está dizendo assim, olha, fique alerta. Mas parece-me que, no geral, a igreja está dormindo, ela não está alerta. A igreja, ela está, muitas vezes, quando eu falo igreja, a igreja no geral, a igreja ela está fria espiritualmente. A igreja ela está secularizada, com uma mentalidade mais mundana do que com uma mentalidade espiritual. A igreja ela está inerte à pregação do Evangelho. Não existe muitas vezes aquele senso de urgência que nós estamos dizendo assim, olha, nós precisamos povoar os céus, as pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno. Parece que quando a gente fala a respeito do inferno, as pessoas estão olhando para a gente e dizem assim, o quê? Mas o que é isso? Será que existe mesmo? No fundo, é o que muitas pessoas estão pensando, não apenas lá fora, mas dentro da igreja. Estão inertes à pregação do Evangelho. Existe um estado de indiferença quanto à segunda vinda de Cristo. Por mais que
podemos ver alguns sinais, a igreja dorme. E este estado de desatenção é um dos sinais. Como acabamos de falar, que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Mostram que as pessoas estão desatentas. E a palavra do Senhor diz, Jesus diz assim, assim como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Olha que interessante isso. Assim como nos dias de Noé. Nos dias de Noé houve muitos alertas. Mas as pessoas não se importavam com os alertas. As pessoas olhavam para Noé e diziam assim, é um louco. É um doido varrido. E os alertas vinham, olha, virá dilúvio sobre a terra. E as pessoas olhavam e falavam assim, esse cara é um louco. Quantas e quantas coisas, será que Deus tem falado? Será que Deus tem te alertado? Será que Deus tem te dito assim, olha, não anda por esse caminho, olha, cuidado. Será que Deus já te deu um alerta, 2 alertas, 3 alertas? Talvez as consequências ainda não vieram. Mas Ele tem te alertado. Você sente esses alertas. Por mais que você esteja assim, frio, por mais que você esteja indiferente, mas você sente alguns alertas. Você vem na igreja, e aí de repente vem uma pregação e fala o seu coração. Alguma coisa acontece, mas vem ali alguns alertas. O Espírito Santo vem e acende uma luz. Nos dias de Noé, eles receberam muitos alertas. E é interessante que o relato desse versículo que Jesus coloca aqui, diz que eles estavam fazendo coisas rotineiras, nada demais. Comendo, bebendo, e a palavra bebendo aqui não significa que eles estavam enchendo a cara. Dá uma conotação de coisas normais, coisas da vida, coisas prazerosas, coisas que nós podemos ter, podemos fazer. Mas eles não estavam num estado de vigilância. E nos nossos dias, irmãos, olha, talvez nunca, em toda a história da humanidade, a vida foi tão fácil. Sabia? Quando nós pensamos, pense, os irmãos de cabeça branca vão confirmar mais ainda. Pensa como era há 40 anos atrás. A vida era muito mais difícil, há 50 anos atrás. Muito mais difícil, a vida era difícil. Se você foi pobre há 30 anos atrás, você sabe como que era. A vida era difícil. Hoje em dia, por mais que você não tenha muitos recursos, você tem acesso a muitas coisas. Acesso à informação. Há não sei quantos anos atrás, eu lembro, quando eu era pequeno, a TV preto e branco. Eu lembro disso. Era uma televisão de tubo que trocava o canal assim, ó, toque, 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 toque. Quantos lembram disso? Hã? Um monte de gente não quis levantar a mão, né? Hoje, uma pessoa, por mais simples que ela seja, na palma, na mão dela, com o celular, ela sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo, ela tem informação. Meu pai conta que às vezes, por falta de dinheiro, às vezes eu tinha problema de bronquite, e eu ia, às vezes, eu tive que ir algumas vezes para o hospital com bronquite a pé. Hoje, por menos condição financeira que você esteja, muitas vezes você tem condição de pagar um Uber.
Antigamente, a vida estava ligada à sobrevivência. Eu lembro disso. Hoje, a vida está ligada ao consumo. As pessoas trabalham, a vida delas, ela gira em torno, sabe do quê? Puxa, eu quero ir num restaurante novo que eu vi lá no Instagram. Eu quero fazer tal viagem. Eu quero comprar tal roupa. A vida das pessoas está em torno disso. Está em torno de coisas que, essas coisas não são um problema. Mas o coração das pessoas está nisso. Nas coisas aqui dessa terra. Então, talvez hoje a gente esteja vivendo muito parecido com os dias de Noé. A gente está vivendo essas coisas que dão prazer na vida. Você já está programando uma viagem, você já está pensando naquele restaurante que você vai ir, que você vai bater aquela foto e postá-la no Instagram. Mais à frente, Jesus conta a parábola das 10 virgens. E vemos lá que as virgens nécias queriam participar da festa. Elas estavam dentro do contexto do casamento. E até esperando o noivo. Mas ficaram de fora, porque não estavam vigilantes. Podemos dizer que é um alerta para aqueles que estão dentro da igreja, mas não dentro do reino. Ser membro de uma igreja não significa ser salvo. Pastor Ivener, está dizendo que eu não sou salvo? Irmãos, eu não sei de nada. Quem sabe é você e Deus, é o Espírito Santo, é o agir de Deus sobre a sua vida. Eu entendo que o crente tem convicção da sua salvação. O crente vê o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. E se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, é necessário sim um estado de alerta. E mais interessante ainda que no versículo 43, do capítulo 24, Jesus mostra uma vigilância que não apenas conosco, mas também para com a nossa casa. Ele fala da casa. Isso mostra que é responsabilidade nossa, o outro. A nossa família é nossa responsabilidade. Os irmãos em Cristo é nossa responsabilidade. Nós vivemos nesta geração individualista, não é? Em que nós entendemos que o outro é o outro e a gente não consegue enxergar que é a nossa responsabilidade. Nós estamos lá com o INSEC, fazendo as coisas que estão sendo feitas com refugiados, com as mulheres grávidas lá do AMAI e com todas as outras ações, porque é responsabilidade nossa. Nós estamos lá com os moradores de rua, porque é responsabilidade nossa. A igreja, ela precisa ser vigilante. A volta de Jesus será precedida de sinais. E nós precisamos vigiar. Deixa eu dizer uma coisa para você, não existe ordem sem julgamento. Vou falar uma coisa para agradar os advogados aqui. Não existe, na minha visão, a possibilidade de você ter uma sociedade, no mínimo, organizada, se não houver justiça, se não houver lei. Então, Deus não seria justo se não houvesse julgamento. O que eu mais ouço nos nossos dias é assim, não, Jesus, não, Deus não se importa com isso, não, a igreja fala isso, aquilo outro, mas eu acho que Deus não se importa com isso, com aquilo outro. Irmão, você pode achar qualquer coisa. Mas o que você acha não muda Deus.
que você acha não muda a sua palavra. E não muda os efeitos se você obedecer ou não obedecer. Jesus voltará. Jesus voltará. A vinda de Jesus. É interessante que Jesus, homem, veio para o mundo numa manjedoura. Ele foi crucificado como um servo sofredor. Mas a sua segunda vinda será gloriosa. Ele virá nos céus, nas nuvens, será visto por todos. É interessante isso. Quando Jesus veio estabelecer o seu ministério na terra, quando ele veio como homem, ele veio numa manjedoura, lá no lugar onde os bois comiam e defecavam ao mesmo tempo, um lugar sujo, deprimente, mostrando a sua humildade. Mas a sua segunda vinda revela verdadeiramente quem Ele é, revela a sua glória, revela o seu poder, revela a sua soberania, revela que Ele está acima de tudo, de todos, dos governos, das nações da terra, do universo. Revela a glória do Senhor. E a Bíblia ensina que nós devemos aguardar a segunda vinda de Cristo com expectativa. Ainda pensando, por exemplo, nas 10 virgens, nós vemos que algumas delas, elas não estavam abastecidas. E eu peço aqui uma licença para fazer uma interpretação figurativa do texto. O azeite, ele é um símbolo do Espírito Santo. Os reis, eles eram ungidos, o óleo, o azeite era derramado sobre a cabeça dos reis. Era um símbolo de que o Espírito Santo de Deus estaria sobre a vida daquele homem. Deus estava ungindo, marcando, selando. Aquilo era tão forte, irmãos, que Saul, por muito tempo, o governou ainda fora dos caminhos do Senhor. Mas ele havia sido ungido rei. Apenas o Senhor poderia tirá-lo, apenas o Senhor poderia removê-lo, apenas o Senhor poderia fazer alguma coisa contra ele. Por isso que Davi não levantou a mão sobre Saul, mesmo Saul estando errado, porque Saul disse: eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Infelizmente, muitos pastores gostam de usar esse termo, né? Faz tudo errado e fala assim: não levanta a mão contra mim não, viu? É uma distorção do texto. Mas o azeite, sabemos que é um símbolo do Espírito Santo, e a palavra do Senhor diz que 5 das nércias, elas não estavam abastecidas. Elas não estavam preparadas. Então aí, nós voltamos à temática deste domingo. Uma igreja avivada aguarda a volta de Cristo. Então talvez isso nos mostra que se nós não estamos aguardando a volta de Cristo com expectativa, talvez significa que falta avivamento no nosso meio. Graças a Deus nós não vivemos isso, mas em muitos lugares você vai e está ali num período do louvor, e o louvor, ele é totalmente antropocêntrico, centrado na pessoa. Deus vai te dar vitória,
e isso, e aquilo outro, e não sei o quê. Quando aquele momento seria um momento de exaltar o nome do Senhor, de adorar o Senhor, e talvez muitas vezes falta-nos mais virmos para este lugar e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Uma igreja avivada diz Maranata, ela quer a vinda de Jesus. E por que ela quer a vinda de Jesus? Porque aqui não é o nosso lugar, o mundo não é o nosso lugar, somos estrangeiros, passageiros aqui nessa terra. Olha como está este mundo. A injustiça reina. Muitas vezes você clama por justiça e não tem justiça. A violência não cessa. As drogas avançam. Hoje nós temos mais conforto, vamos dizer assim, economicamente falando, mas por que tantas pessoas estão na rua? É por causa de falta de dinheiro? Não, não é por causa de falta de dinheiro. São os problemas emocionais, psiquiátricos. A vinda de Jesus coloca um ponto final nesta vida de hoje, para uma vida eterna com Cristo, uma vida sem sofrimento físico, sem sofrimento emocional, sem lamento, sem angústia, sem tristeza, sem depressão, uma vida na presença do Senhor. E não é bom a presença do Senhor? Quão maravilhoso é a sua presença. As nécias, elas passaram a valorizar o que elas não haviam valorizado quando as suas lâmpadas começaram a apagar. As nécias, elas passaram a valorizar o que elas não haviam valorizado quando as lâmpadas começaram a apagar. Elas se atentaram muito tarde. E muitos não estão percebendo, ou estão percebendo a lâmpada se apagar e não estão fazendo nada. Estão se distanciando aos poucos. Meu querido irmão, minha querida irmã, não espere a sua lâmpada se apagar. Não deixe para amanhã. Cantávamos na igreja uma canção que dizia: amanhã pode ser muito tarde. Lembra no apelo? Só os mais velhos de igreja. Talvez você esteja perdendo a sua família, sua comunhão com Cristo. Não deixe para amanhã. Volte hoje. Jesus está às portas. Na década de 90, como eu disse que eu estou ensinando os meus filhos aquelas bandas daquela época, Na década de 90, nós também ouvíamos aí, no final da década de 90, uma canção que falava a respeito da vinda de Cristo. E eu queria que você ouvisse ela agora, nesse momento. Sentado meditando, procurando resposta para essa grande piração. Morte, guerra, destruição, AIDS, câncer, solidão. AIDS, câncer, se eu fosse você não ia dormir tão cedo. Porque não sei se você vai acordar no horário marcado.
um será levado, no céu haverá aviões desgovernados, pilotos também arrebatados. Na terra grande confusão, o que será que a todos engoliu? O padeiro, a secretária, o motorista, o jornalista, o executivo e as crianças subiram na esquina do pecado. O assunto então mudou. Todos confusos se perguntam: onde estão os caretas malucos que contavam uma nova história? Que contavam uma nova história, dizendo que o Filho do Homem iria para levá-los a um outro lugar. Um grande alarido, sinto a orquestra celestial. As trombetas fortes soaram, a hora da volta foi selada. Os cavaleiros do Apocalipse prepararam sua montaria. A grande batalha, sinto, vai começar. A hora do mal, a gente vê acabar. O fim está chegando e a mensagem foi passada. Olhe os sinais, veja que a chance foi lhe dada. Levante a mão e no fim comece o início de uma nova